Bem-vindo ao canal Bíblia YouTube. Eu me chamo Caio Brasil e eu amo falar sobre Deus e sobre a palavra de Deus. E neste canal eu criei justamente para nós conversarmos, para mim poder expressar um pouco mais sobre este amor, sobre a palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te edificar e vai te dar aí uma ideia, um horizonte que eu tenho certeza que vai melhorar os seus caminhos. Hoje nós vamos falar sobre hábitos, ou melhor, os 5 hábitos. Vamos falar aqui sobre 5 hábitos que, se você praticar, se você desenvolvê-los, você vai se aproximar muito mais de Deus e vai se sentir bem melhor. Vem comigo nesta hora, ok? Antes de começar, eu sempre gosto de fazer uma oração rápida, invocando a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui comigo e ele com certeza está aí com você também. Foi por isso que esse vídeo caiu em você e está aí, ó, justamente para você olhar, para você assistir e você sentir a presença de Deus com você, te orientando, a presença de Deus te enchendo nesta hora. Senhor, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por as condições que o Senhor nos dá de poder realizar este trabalho, de fazer esse vídeo e de este querido ouvinte, este telespectador, este seguidor, esta pessoa que se inscreveu no canal, de ver este vídeo. Nós vamos falar sobre alguns hábitos, ó Deus, que nós cremos que aproxima de Ti, faz com que nós venhamos nos aproximar mais de Ti e sentir a Tua presença. Peço, Deus, que o Senhor me guie neste momento da exposição da Tua palavra e abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo para que ela possa compreender e entender o que ela deve fazer para se aproximar mais de Ti e, se ela já está próxima, para não se distanciar de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você não é inscrito no canal, você já se inscreve aí, fortalece, dê um like, dê um joinha, comenta, é muito importante o seu comentário também, porque vai ajudar o YouTube a mandar o vídeo para mais pessoas, que essa é a intenção do vídeo, do canal, para chegar para muito mais pessoas. Por que é importante falar de hábitos? Falar de hábitos e falar nesse sentido de hábitos, vamos colocar aqui no padrão espiritual, que são os hábitos que vai nos aproximar de Deus. E quem é Deus? Deus, é o Deus único, é o Deus criador, é o Deus a quem eu presto toda a honra e toda a glória. Só há um único Deus, que é aquele que criou tudo. Antes de tudo existir, ele já existia. Já parou para pensar nisso? Né? Hoje você olha para as coisas, tudo já existe, né? Tudo que você tem, tudo que você pode pegar, palpar, observar, já existe. Mas Deus, ele é antes da própria existência. Olha que forte isso. Deus é antes da própria existência. Interessante a gente meditar isso para falar numa outra oportunidade. Deus, é o Deus único. E antes de entrar nos hábitos, é importante falar que é o seguinte: Deus, todo ser humano, ele tem a necessidade de Deus. Todo ser humano tem a necessidade de Deus. Se você for nas tribos mais longínquas que ainda existe, seja em qualquer parte do mundo, eles vão prestar culto a um Deus. Sempre foi assim, antigamente, sempre foi assim, há relatos disso, em que as pessoas tinham a necessidade de prestar um culto, de agradecer, seja lá o que for. Tinha um que agradecia o sol, agradecia a lua, agradecia algum animal, mas eles tinham a necessidade, o ser humano tinha a necessidade, tem a necessidade de adorar um Criador. E Deus nos criou para isso, para o adorar. Foi por isso que quando você vai lá no começo da Bíblia, em Gênesis, quando Deus cria o homem, Adão, a Bíblia diz que Adão e a sua companheira Eva estavam no jardim do Éden e ali eles conversavam com Deus. Eles estavam na presença de Deus e tudo corria
muito bem, eles tinham um relacionamento. Adão, Eva e o próprio Deus. Deus criou o homem para que o homem estivesse na presença dele. Mas o homem se distanciou, o homem rebelou contra Deus, o homem pecou, o homem desobedeceu e perdeu este contato, abre aspas, com Deus, fecha aspas. Que depois a gente vê o plano da salvação, Jesus então conectando novamente, pagando a dívida que havia sobre nós, a dívida do pecado. Jesus, ao ser crucificado, ele paga essa dívida e então dá um novo acesso. Aquilo que nós fazemos hoje aqui, a presença que você está sentindo aqui, que eu estou sentindo aqui, é a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não é exclusiva para alguns, ela é para todos que abrem o coração, entende e que busca Ele, começa a ter hábitos saudáveis buscando a presença de Deus. E nós vamos falar sobre alguns hábitos aqui. São 5 hábitos simples, mas que são fundamentais para que a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, ele aconteça e cresça da melhor forma. O primeiro hábito que eu vou colocar aqui é o hábito da oração, ok? Oração. Se você puder pegar aí um papel, uma caneta, anote isso que é muito importante. Porque tudo isso que eu estou falando é para nossa melhora contínua, é para que nós venhamos ter uma melhora contínua na nossa vida. E se tratando da parte espiritual, ela é extremamente importante, porque nós devemos cuidar do nosso homem espiritual. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher. O espírito não tem sexo. O homem espiritual é o que está dentro de nós, é o nosso espírito, tanto do homem como da mulher. Então nós devemos cuidar do nosso espírito, da parte espiritual. Nós não cuidamos da nossa parte carnal? Da mesma forma, a parte espiritual. Nós gostamos de malhar o nosso corpo. Daqui a pouco eu vou para a academia. Nós gostamos de comer, daqui a pouco eu vou comer. Nós gostamos de cuidar da nossa saúde. O nosso homem espiritual, ele precisa de ter todos esses cuidados também. Se não for assim, as coisas vão desandar para um lado ou para o outro. E esses hábitos, ele vem de encontro extremamente importante para que nós venhamos desenvolver esses hábitos, colocar em prática e as coisas começam a acontecer. É muito simples, o problema é colocar esses hábitos em prática. O primeiro deles é a oração. Coloca no comentário aí, você tem o hábito de orar como? Como que é o seu hábito de oração? Você ora quantas vezes por dia? Você costuma orar quando você se levanta? Como é que é a sua oração? Oração nada mais é do que falar com Deus. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E talvez, eu sei que tem pessoas aqui que já têm um conhecimento muito grande, e sei que tem pessoas, principalmente nesses primeiros inscritos que o canal ganhou, tem pessoas leigas também, tem pessoas que não têm tanto conhecimento. Eu também não tenho tanto conhecimento assim e não quero dizer que com isso descredibiliza aquilo que eu estou falando. Eu sou um amante da palavra de Deus, eu sou um estudioso da palavra de Deus, já li a Bíblia algumas vezes e eu amo a palavra de Deus e estou sempre aprendendo com ela, ok? Mas eu sei que tem pessoas que faltam um pouco mais de entendimento por não ter o hábito da oração, o hábito de buscar na palavra de Deus. E a oração é você falar com Deus. É muito simples, é você abrir o seu coração e dizer a Deus tudo o que está passando no seu coração. Às vezes, é difícil a gente se abrir para alguém, não é? Fala a verdade, quando a gente vai se abrir com um amigo, né? E hoje em dia, principalmente, onde falta muita confiança, dependendo do que você fala, talvez uma conversa que você fala em secreto com um amigo, de repente no outro dia vai estar na rede social, vai estar no WhatsApp dos próprios amigos. É muito complicado hoje. Tem pessoas que ouvem algo que foi desabafado com ela e ela já solta para outras pessoas. Então, a confiança de desabafar com alguém hoje em dia
ela é bem baixa. Se você tem alguém para você desabafar, sinta-se honrado, sinta-se privilegiado, porque não são todas as pessoas que têm alguém para desabafar e que confia nessa pessoa e que tem uma pessoa que também guarda os segredos, aquilo que você desabafa, porque é importante a gente ter alguém para desabafar, um amigo em que a gente pode contar e realmente descarregar coisas que estão dentro de nós. Não fazer do amigo de forma que ele fique pesado com aquilo que ele está ouvindo, mas que nós possamos desabafar com alguém. Isso é muito importante, porque senão a gente fica carregando as coisas aqui dentro da nossa cabeça, isso pesa na nossa mente e nos afeta depois no dia a dia, no trabalho, com a família, mentalmente. Isso é muito importante. Mas se você não tem ninguém, e mesmo que tiver, desabafar com Deus, falar com Deus, orar é extremamente importante e fundamental para a saúde do homem espiritual que há dentro de você. É fundamental. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que me expressar com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é Pai, é o nosso Criador e Ele é um amigo também. E esse relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, como é que funciona esse relacionamento? É a mesma coisa de você pensar numa amizade. Como é que estão os seus amigos? Como é que está o relacionamento do seu melhor amigo? Pega o seu melhor amigo como exemplo. Você tem um melhor amigo? Se tem, glória a Deus. Conserve e cultive a amizade de vocês, independente dos defeitos que ele possui. Ok? Porque você também não é perfeito, você também tem muitos defeitos. Ok? Você não é perfeito. Então, pensa só como que foi quando vocês se conheceram, quando começou a desenvolver a amizade de vocês. Se é o seu melhor amigo, é uma amizade que já vem com uma longa data. Eu duvido de melhores amigos, uma amizade de 1 ano, de 2 anos, é o meu melhor amigo. Não. Eu tenho aqui contado nas minhas mãos, pessoal, 5 amigos que eu tenho aqui comigo. Ainda há dias falei com um que há muito tempo que a gente não falava e o nosso diálogo é numa boa. O nosso diálogo parece que a gente nem estava tanto tempo sem se falar. Por quê? Porque há uma intimidade diferente. O relacionamento com Deus, ele tem que ser desenvolvido, mas ele vai ser desenvolvido conforme você vai tendo um relacionamento com ele, uma conversa, um diálogo e sempre vocês vão tendo contato. Se você não tem contato com Deus, como é que você chama Deus de seu amigo? Como é que você quer que ele também retribua para você se você nem sequer o busca? E mesmo assim, pela misericórdia, pela graça de Deus, ele ainda te abençoa. É por isso que você está vendo esse vídeo aí. Mas a oração é aquela ponte que liga você e Deus em intimidade. Você ora, você desabafa, você derrama o seu coração com Deus e ali você começa a construir um relacionamento de intimidade. Você fala com Deus, Deus te ouve, Deus te entende e Deus depois ele vai fazer da melhor maneira para te ajudar naquilo que você está falando com ele. Isso é muito sério e importante também, pessoal, ok? Isso é muito sério e importante também, porque o nosso relacionamento com Deus, ele vai ditar como está a nossa intimidade e a nossa força diante de Deus e na questão espiritual, o que vai nos ajudar de todas as maneiras na nossa vida normal, no nosso cotidiano normal aqui nesse mundo, nos nossos afazeres, nos nossos planos, com a nossa família, em nosso trabalho, no desenvolver, ok? E eu quero dar 2 exemplos aqui para vocês sobre a oração, ok? Eu não sei quais são os hábitos que você ora, se você tem o hábito de orar, se você costuma agradecer a Deus. Nós temos o hábito de orar e ensinamos as nossas crianças também. E esses dias eu notei que estava muito automático, né? Porque
que a gente ensinou as nossas filhas a agradecer pela comida. Nós reunimos sempre quando nós comemos aqui, pessoal, e depois que eu me casei, eu desenvolvi isso, porque eu sempre achei bonito isso, e hoje eu vejo o quanto é importante. Eu não tive isso na minha infância, na minha casa, com a minha família, que é quando você vai jantar, vai almoçar, vai se reunir à mesa, você estar com todos na mesa. Então hoje eu desenvolvo isso na minha casa. Desde que eu me casei, já são 15 anos de casamento. Minha filha mais velha, ela tem 13 anos. Então nós sentamos à mesa e nós comemos à mesa. E aqui na mesa nós temos um momento de comunhão. Ok? E nós ensinamos as nossas filhas a agradecer pelo alimento, porque isso é falar com Deus também, você agradecer pelo seu alimento, o alimento que está ali na sua mesa, pelo copo de água que você tem, por tudo. Isso é orar, isso é mostrar para Deus que você é grato a Ele. E, infelizmente, muitos têm perdido isso. E se a gente não tomar cuidado, nós como cristãos, como uma pessoa que crê em Deus, que busca, que lê a Bíblia, se a gente não tomar cuidado, esses hábitos eles vão embora. A gente vai criando outros hábitos. Por isso que é importante passar para a nossa família tudo isso também. Eu quero deixar aqui a oração de Ana, dar 2 exemplos aqui, ok? A oração de Ana, que está lá no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, que diz o seguinte: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela quem? Ana. Pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração de Ana foi uma oração feita com amargura de alma. Ela estava descontente, ela estava sofrendo algo. E se você conhece a história de Ana, você sabe muito bem do que eu estou falando. Da necessidade de Ana. Ela não podia ter filhos, ela estava orando a Deus para que Deus abrisse a madre dela e ela concebesse um filho. Ela queria um filho, ela queria gerar. E para a mulher, a gente não sabe o que é isso, para o homem não sabe o que é isso. Não dessa maneira, a maneira de gerar um ser dentro do seu ventre. Só a mulher entende isso. Não adianta você querer discutir comigo numa roda de homens que a gente não vai entender. Ana orou com amargura de alma. E há outros tipos de oração. A oração, como eu dei o exemplo aqui do alimento. Imagine você numa mesa farta, você orando, agradecendo a Deus. Deus, obrigado por tudo isso. Obrigado por esse banquete. Obrigado por abrir a geladeira e ter tanta comida. Abrir a despensa e ter os alimentos que eu necessito. Agradecer a Deus. E se tiver um pouquinho só também, tiver faltando alguma coisa, você agradece também. Você está entendendo que em tudo há motivo para você orar, para você falar com Deus, para você estar em contato com Deus. Em tudo há motivo. Não é só quando você está na bonança, só quando você está na prosperidade. Não. Em tudo dá glória, em tudo dá graça, em tudo você ora e agradeça ao Senhor. Ana orou com amargura de alma. Nós vamos lá em Tessalonicenses, tá bom? 1 Tessalonicenses 5,17, tô colando aqui no computador. 1 Tessalonicenses capítulo 5,17 diz o seguinte: orai sem cessar, orai sem parar, orai todo o tempo. A Bíblia ela nos ensina a orar constantemente. Pô, Caio, eu tenho que parar, eu tenho que me ajoelhar em todo lugar para orar e ficar orando lá assim. Gente, Deus nos deu capacidades incríveis, ok? Inteligência, capacidade. Em qualquer lugar você pode estar orando. Você ora no seu pensamento. Em qualquer lugar você pode estar parado, sem esboçar reação nenhuma, mas a sua mente conectada com os céus, conectada com Deus, conectada com o Espírito Santo, ok? Eu vivo aqui na Europa e aqui tem muitos árabes. E eu aprendi a me relacionar mais com os árabes. E isso me caiu muitas barreiras que eu tinha antes
de relacionar com os árabes no trabalho, no dia a dia. E os árabes têm algo muito interessante que eu particularmente observo e realmente fico impressionado. Nós passamos agora aqui na época do Ramadã e no Ramadã você vê todos os momentos, não importa onde o árabe estiver. Se ele estiver na rua, no momento da oração, eles param na rua, eles colocam o tapete dele na rua, na rua. A gente está na Europa. Eles colocam o tapete na rua, em algum lugar, vai pro cantinho e vai fazer a oração deles. Vai orar a Alá, eles vão fazer a oração, o agradecimento deles. Porque eles sabem a importância daquilo. Ah, cara, isso é um culto, isso é um ritual, isso é... Não sei... Meu querido, eu não estou aqui para falar da religião dos outros, ok? Muito menos falar mal da religião dos outros. Mesmo porque eu tinha um pensamento muito errôneo acerca dos árabes e eu passei a entender um pouco mais ao dialogar, ao começar a ter amizades, a entender a visão deles. Porque é muito fácil você julgar, porque você aprendeu que é assim, é desse jeito, é assim, assado. E você vai julgar, porque você acha e você pensa que a Bíblia, ela tá 100% correta, é assim, assim. Eu não tô querendo dizer com isso que tem alguma coisa errada aqui, mas eu tenho o meu pensamento, pessoal, que existem coisas que às vezes a religião esconde da gente, que o homem criou e o homem protege porque ele protege acerca da religião, ok? Isso é tema para outros vídeos, nós vamos falar isso mais à frente. É um pensamento meu e você concorde se quiser. Eu não estou aqui para querer a sua aprovação. Estou aqui por um chamado, porque assim eu creio, passando a mensagem aqui através da internet, dando a minha cara a tapa a toda crítica que possa vir. Mas eu não estou aqui querendo a sua aprovação. Eu busco a aprovação de Deus todos os dias na minha vida. E em oração nós buscamos essa aprovação também. Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: orai sem cessar, orai todo o tempo, buscar a Deus em oração. Esse tópico é um pouco maior da oração, mas os outros são um pouco mais curtos. Então ore, busque a Deus todo o tempo, chame a Deus para estar contigo, você vai no mercado, você vai sair da sua... É tão forte isso, porque se você sai da sua casa, você vai no mercado fazer compra, você vai de a pé, de ônibus ou de carro, ore a Deus, peça a Deus proteção, Senhor me proteja, Senhor vem comigo, esteja comigo, não permita que nada aconteça no caminho. Seus filhos estão indo sozinhos para algum lugar, estão na festa, estão na escola nesse exato momento. Senhor, protege minhas filhas que estão na escola. Todo momento há motivo para você orar, para você estar em oração. E é algo incrível quando você se conecta com Deus. Deus ele está contigo e ele começa a te mostrar, ele começa a te dar direção, discernimento das coisas. Se estão ruins, se é um caminho bom ou não, isso é tremendo. Então, orai sem cessar. A oração de Ana, como nós vimos, é uma oração de alma amargurada pela causa que ela estava passando. Mas se você for lá na história também do cego de Jericó, é muito interessante que o cego de Jericó, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente para você, é muito interessante a história do cego de Jericó, porque o cego de Jericó, ele estava lá na sua debilidade, ok? Ele estava lá no seu problema, ok? O cego de Jericó, ele estava no seu problema. Ele estava passando por uma situação que só ele sabia, que só ele enxergava, né? A situação, entre aspas. E o que aconteceu? Ele ouviu falar de Jesus, né? Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35, a partir do versículo 35. Ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele entende que há uma oportunidade ali para ele. Algo brota dentro dele. Lá em Hebreus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu acredito que o cego de Jericó ouviu falar desse tal Jesus que estava fazendo milagres, curando paralítico, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, e ele viu que aquele homem estava passando ali, ele não tinha nada a perder.
mas algo brotou dentro dele que fez ele agir dessa maneira que nós vamos ver aqui. A Bíblia diz que quando Jesus estava passando, versículo 37, versículo 38, o cego de Jericó, ele começa a clamar dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando fala aqui de clamou, o clamor aqui, pessoal, é um tipo de oração que é diferente do de Ana. Porque o de Ana, quando ela orava com a alma amargurada, a Bíblia nos conta que o profeta Eli passava, viu Ana orando, Ana estava falando de uma maneira bem baixa, estava triste, ela estava no cantinho dela ali, na intimidade com Deus. É um tipo de oração diferente, porém funcional também. Depende muito do estado de espírito que você está. No caso de Bartimeu, a Bíblia diz que ele começa a clamar. Ele começa a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi um dos motivos de Bartimeu clamar, no meu ponto de vista aqui? Primeiro, Bartimeu tinha a sua necessidade. Se tivesse o WhatsApp na época, eu acredito que Bartimeu ele participaria do grupo dos cegos, entendeu? Ele participaria do grupo dos cegos e os cegos iriam mandar mensagem entre eles e dizer assim: olha, aquele homem passou por aqui, lembra do fulano de tal? Foi curado, ele já foi curado e deu testemunho aí, ele vai mandar aí o áudio no grupo já já. Acredito eu, conjecturando aqui. Entendeu? Se eles tivessem um grupo de WhatsApp, eles iam se comunicar. Mas, primeiro, por que o cego de Jericó ele clamou? Ele falou em voz alta. Por quê? Porque primeiro ele enxerga a sua necessidade. Pô, eu sou cego. Eu enxergar aqui vai me abrir outras oportunidades. Cara, ele ia ser curado. Você não entende isso. Só entende quem é cego. Entendeu? A gente, por mais que pensa aqui, a gente pode refletir, mas a gente não entende. A gente não é cego. E essa doença, o fato da pessoa ser cega, essa doença, ela faz com que a pessoa cega desenvolva outras áreas na sua vida específicas. Eu já morei com uma pessoa cega, pessoal. Eu aluguei, inclusive, essa pessoa cega. Quando eu morava em Portugal, era o Martinho, ele era um português. E a gente pagava aluguel pro Martim. A gente pagava aluguel, morava outros brasileiros também no apartamento dele. A gente pagava aluguel pro Martim. E ele era chato pra caramba, vou falar logo pra você. Eu falava com ele, eu falei: Martim, não é possível, você enxerga. E eu não entendia nada daquilo e tal. Mas, cara, o Martim, ele desenvolvia as coisas. O Martim, ele morava sozinho, ele tinha o quarto dele. O apartamento era dele, mas ele tinha o quarto dele. Ele desenvolvia as coisas sozinho e tal. Ele, às vezes, entrava no quarto, assim, das pessoas, batia, entrava assim. E, às vezes, ele era chato, ele enchia o saco da gente. Mas, às vezes, ele chamava a gente e ele, quando ele me chamava, eu ficava assim, em silêncio. E ele dizia: Caio, ô Caio. Entendeu? E ele já falava o que ele queria falar, porque ele sabia que eu estava ali. Ele ouvia, ele sentia o cheiro. E depois eu aprendi particularmente muito com o Martim. Então Jericó, o cego de Jericó, ele clamou primeiro pela sua debilidade e depois ele clama pela estrutura do ambiente ali. Por quê? Primeiro ele clama a Jesus pela sua doença, ele quer ser curado. Segundo, ele clama porque ele sabe que tem uma multidão ali, ele está em desvantagem. Ele já é cego. Tá uma multidão ali passando, ele não sabe de onde que é, ele tá ouvindo um negócio aqui, tá ouvindo um negócio ali. Eu acredito que ele consegue ouvir os passos das pessoas e tal, e ele vê que tá aproximando ali, quando ele viu que era a hora, ele começa a gritar: ei,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar desesperadamente. É uma forma de oração aqui, de uma forma desesperada. É uma oração, é um clamor. E Jesus ouve Jericó, o cego de Jericó e o cura, ok? Então, resumidamente aqui, neste primeiro tópico da oração, desses hábitos que vai nos aproximar de Deus, é a oração. Ana orou, mesmo com amargura de alma, Deus o abençoou. O cego de Jericó clamou ao Senhor e Deus o abençoou. E onde está aí a semelhança? A semelhança está que os dois oraram. Os dois buscaram a Deus. Os dois buscaram o milagre mediante a sua causa. Então, orar. Orar, já diz um livro, que eu não sei se é um livro de um pastor coreano, acredito que sim. Oração é a chave da vitória. Eu acredito que é o pastor Po Yu-Shu. Oração é a chave da vitória. É isto. Você quer ser uma pessoa vitoriosa em Cristo e que isso vai automaticamente estender na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua família? Oração. Escreva isso. Oração é a chave da vitória. E as pessoas estão orando pouco hoje em dia. As igrejas estão orando pouco hoje em dia. Eu me lembro de quando nós chegávamos na igreja, havia pessoas já ajoelhadas, havia pessoas... Se a sua igreja ainda mantém esse hábito, amém? Coloca no comentário aí. Caio, eu faço parte de uma igreja que ainda ora de joelho. Eu faço parte de uma igreja que chega com reverência e ora a Deus. Mas isso não é culpa da igreja não, essa mudança em si, pessoal, é uma mudança nossa também. Porque eu sou igreja, você é igreja, se você está sentindo falta disso, faça você. Mas eu me lembro da época de que quando se chegava num culto, as pessoas estavam ajoelhadas, já tinha pessoas falando em língua estranha, já tinha pessoas, às vezes nem precisava ter o ápice do momento do culto, às vezes nem precisava o louvor começar a tocar. Às vezes nem precisava chegar aquele momento em que hoje em dia o próprio louvor, as próprias músicas te envolve num sentimento emocional que faz você começar a chorar, você se entregar de uma maneira diferente. Às vezes nem precisava, às vezes você chegava na porta da igreja, já tinha pessoas orando, Deus já estava revelando, Deus já estava falando, você só chegava ali, ia no embalo junto e daqui a pouco você já estava a igreja toda pegando fogo. O pastor às vezes nem tinha chegado, aquele que ia dirigir nem tinha chegado, mas a presença de Deus já estava ali naquele lugar queimando e quem chegava era queimado também. Você é dessa época? Graças a Deus por sentir que eu fui dessa época. E ver isso. Oração é a chave da vitória. A oração, sem vitória. Oração, vitória. Sem oração é muito complicado. Pegou a visão? Outro hábito também muito interessante, pessoal. Muito interessante, não, essencial também. É isso que você está fazendo aí, é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? É a leitura, a meditação, a busca pela palavra de Deus, por entender. Porque presta atenção numa coisa. Aqui está a palavra de Deus. Eu estou com 3 Bíblias. Estou com a Bíblia do Obreiro Aprovado, estou com a minha Bíblia aqui, que ela eu rabisco toda ela, está toda rabiscada. E estou com a Bíblia aqui da minha esposa também, que é a versão NVI, que eu pego aqui uma versão diferente também dela se precisar. E estou com o computador aberto aqui na minha frente também. Então, o que acontece? A meditação na palavra de Deus é outro hábito que vai fazer você transcender, vai fazer você ir para outro nível. Nível intelectual, na questão espiritual,
num nível intelectual que vai fazer você olhar para situações de uma maneira diferente, vai colocar em prática na sua vida de uma maneira diferente, ok? Um exemplo, uma pessoa que falha com você, uma pessoa que está fazendo mal para você. Você como cristão, como é que você olha para uma pessoa que está pegando no seu pé? Uma pessoa que está lá no trabalho e que está pegando no seu pé, que ela não foi com a sua cara, ela está ali, ela faz de tudo para tentar te prejudicar. Como é que você olha para uma pessoa dessa? Com maldade? Você quer... Eu sei que tem momentos que você quer arrancar, passar a foice, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, ok? Mas numa visão espiritual, e nós vamos ver um pouco mais à frente, cara, não é assim que funciona, não é? Então, a meditação na palavra de Deus vai nos ensinar, além de tentar entender tudo aquilo que se passa até então, na questão da história, e que faz com que esse livro esteja aqui em minha mão nos dias de hoje, além de entender a história que traz sobre Deus, a criação, a humanidade, sobre Jesus Cristo, sobre perdão, sobre o pecado, sobre todas essas coisas, é meditar na palavra de Deus, pegar os ensinamentos que nos dá para que nós venhamos nos posicionar diante desse mundo, diante da sociedade, diante das situações do nosso cotidiano. Uma pessoa que está pegando no meu pé, que tenta me prejudicar, eu tenho que agir com ela com amor. Eu tenho que amar essa pessoa, porque certamente ela está agindo assim porque ela não leu o que eu li. Ela não entendeu o que eu entendi. Ela não sabe o que você sabe. Que você tem que amar essa pessoa. Entende? A gente vai pular para um outro tópico a seguir que vai falar sobre isso. Tá bem? Vou fazer a ponte disso já. Mas a meditação é muito importante. Eu devo buscar na meditação conhecimento. E acredite, você que não tem o hábito da leitura, é incrível a leitura. É tão forte a questão da leitura bíblica, porque às vezes quando você tá meio assim para baixo, ou não tá bem espiritualmente, você pega a Bíblia para ler, aquilo te dá um sono. Você quer dormir logo, leva a Bíblia para sua cama e começa a ler a Bíblia, porque aquilo vai começar a te dar um sono. É uma luta espiritual tremenda que, cara, é incrível. É espiritual isso, entendeu? Mas algo interessante também que eu quero partilhar com vocês, a importância de você meditar na palavra de Deus, é o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Paulo e Silas. Tá contando um pouco da história de Paulo e Silas, enfim. E olha só que interessante. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Bereia era uma cidade, ok? E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Paulo e Silas foram a Bereia e foram lá na sinagoga dos judeus falar aí sobre a palavra de Deus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Os crentes de Bereia, eles receberam a palavra de Paulo e Silas, ok? E olha a forma como eles receberam a palavra de Paulo e Silas. Versículo 11 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O que aconteceu aqui? Presta atenção, isso é muito forte. Se você já não deu um gosto aí no vídeo, deixa um gosto aí já. Fortalece a gente e já se inscreve no canal se você não é inscrito. Paulo e Silas foram enviados à cidade de Bereia para pregar a palavra de Deus. E os crentes de Bereia receberam eles muito bem. Porém, tudo que Paulo pregava, os crentes de Bereia faziam assim, ó. Porque Jesus curou o cego, porque lá Moisés lutou, Moisés foi aquele que Deus usou como libertador. Tudo que Paulo falava, os crentes de Bereia ia confirmar.
estavam na sinagoga. Ia confirmar para ver se aquilo era verdade ou não. Deixa eu ver se é mesmo. Tipo assim, será que esse cara tá falando a verdade mesmo? Esse cara tá falando a verdade? Olha que importância a meditação na palavra de Deus e o hábito de ler e meditar na palavra de Deus nos traz um conhecimento que vai nos deixar protegido do engano. Olha que forte isso. Porque o que mais se vê hoje em dia, infelizmente, há muito espírito do engano por aí. Há muito ensinamento errado, entende? E eu desafio você a rever tudo aquilo que você está vendo do que eu estou falando, entendeu? Se você achar alguma incoerência aí, coloca no comentário. Eu tô aqui para aprender, eu não sou nenhum expert não, meu querido. Eu tô fazendo a missão de passar mensagem para você. Eu não sou nenhum expert, entendeu? Então se você tem uma visão diferente, se você acha, não, isso afinal é assim, coloca no comentário. Numa boa. Não tô aqui para brigar com ninguém. Agora, os crentes de Beré, quando ouviam a palavra, eles olhavam e logo ia conferir se era verdade ou não. Agora aqui na igreja hoje em dia, como é que é? Hoje em dia, outro dia a gente vai falar sobre isso. Eu prometo voltar e falar sobre isso. Às vezes é um pregador de fora, na sua igreja local, por exemplo, e você já viu como que é tratado um pregador que vem de fora? Claro que você deve respeitar, honrá-lo, não é por aí. Mas às vezes vem um pregador de fora que você nem sabe da vida dele, você nem conhece. Quem que é esse cara? Aí de repente ele chega com uma ideia, com um ensinamento diferente e tal. Você, por falta de conhecimento, você tem grande chance de ser enganado. É por isso que você vê essas igrejas aí, ó, lotada para ver pregador que adivinha número de telefone, adivinha CPF, adivinha número de RG. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Me explica. Se você não meditar, se você não estudar a palavra de Deus, com certeza você vai cair num tipo desses golpes que muitas pessoas têm caído por aí. Entendeu? Que não tem nada de Deus. Que não tem nada de Deus. Existem igrejas que não tem nada de Deus. Só parece que é de Deus, mas não tem nada de Deus. E você só vai identificar essas igrejas, você só vai identificar uma pessoa que não está falando a verdade, você só vai identificar um falso profeta se você estudar, meditar a palavra de Deus. Beleza? De acordo? Outro motivo para você meditar na palavra de Deus é que na meditação a palavra de Deus ela vai te indicar o caminho que você vai seguir, a decisão que você deve tomar. Forte, né? Então, hábito de oração, hábito de leitura e meditação na palavra de Deus. Terceiro tópico, viver em amor e compaixão, ok? Viver em amor e compaixão, que era a ponte que eu falei sobre aquilo. Você medita na palavra de Deus, você entende, você começa a ter uma visão diferente do mundo e das pessoas que te cercam, te rodeiam, as pessoas que cruzam com você. Você começa a ter uma percepção diferente. E faz com que você siga um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou, que Deus nos deu, que é amará a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É muito forte esse mandamento. Então quando uma pessoa, vamos voltar lá, a pessoa está no trabalho enchendo meu saco, querendo me prejudicar, ela não foi com a minha cara, eu tenho que fazer o que com essa pessoa? Eu tenho que pegar ela e... Eu tenho que amar essa pessoa, eu tenho que agir ao contrário com essa pessoa. Eu tenho que ter compaixão dessa pessoa, porque certamente ela não está bem. Alguma área da vida dela não está bem, faz com que ela haja dessa maneira. É a visão que você ganha através da palavra de Deus, da presença de Deus. E quando você pensa em irar contra a pessoa, agir de forma colérica, com cólera, o Espírito Santo ele te toma, epa, não é assim que eu te ensinei, é? Você lembra lá daquela palavra? Você lembra daquela passagem? Você lembra daquele personagem na Bíblia? Não é assim, haja dessa maneira, entendeu? E aí as coisas mudam. A pessoa vem com uma espada para cima de você e você vai com amor para cima dela. Infelizmente, muitos são prejudicados por isso, né? Por a gente ser muito passivo às vezes,
Mas o lance de você ser humilde, ser passivo em certas situações, não quer dizer que você é bobo, não quer dizer que você tem que ser trouxa. Não, você tem que se defender, ok? Mas é possível você se defender e sair de forma elegante, clara, sem agir com arrogância, sem ser violento com pessoa nenhuma. E se não tá bem o ambiente para você, sai dele. Não deixa nada te abalar seu lado espiritual, não, tá bom? Então, viver em compaixão com o próximo. Esse é um outro hábito que você deve cultivar no seu dia a dia, entendeu? Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Você está buscando, lembra? Você está orando a Deus, você está buscando um relacionamento com Deus, você agora é íntimo de Deus. Você até medita na palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus porque você quer o conhecer mais e mais. Você quer que ele seja mais íntimo de você, você quer aprender com ele. Então ele te ensina a você agir com compaixão diante das pessoas, diante da sociedade, em todos os lugares que você passa. Isso é muito forte, porque você começa a participar daquilo que Deus preparou. É por isso que a gente hoje existem muitas comunidades, e esse é o quarto hábito, vamos dizer assim, se posso dizer esse hábito assim, que é participar numa comunidade de pessoas que professam a sua mesma fé, no caso, uma igreja, pessoal. E na questão de igreja, entenda o seguinte, a igreja, pessoal, ela está cheia de pessoas também feridas, está cheia de pessoas que estão em construção. A igreja não é um lugar perfeito, a igreja é comunidade. Você vai encontrar pessoas ali, você vai encontrar ali um ex-bandido, uma ex-meretriz, você vai encontrar uma pessoa ali que fazia mal para todo mundo, você vai encontrar uma pessoa que era arrogante, você vai encontrar uma pessoa que era narcisista, você vai encontrar uma série de pessoas ali que ao ter um encontro com Deus, veio um sentimento nela diferente, ela viu que ela precisava mudar, ela quer mudar de vida, ela quer mudar de mentalidade, ela quer viver de uma maneira diferente daquela qual ela vivia. Então você vai encontrar pessoas que têm essa raiz. Porque se você olhar para você também, sua raiz também não é flor que se cheire, a minha não é, entendeu? Mas aprove a Deus nos alcançar. Então a igreja em si, ela é cheia de defeitos, meu irmão. Dificilmente eu vejo pessoas falando dessa maneira, tá bom? Mas a igreja, ela é cheia de defeitos. E é isso que nos une, entende? E é importante você olhar para isso também, porque até o seu líder, até a pessoa que está lá na frente, o responsável, o pessoal que está cantando no coral, o pessoal que está na bateria, o pessoal que ajuda, os voluntários, tá todo mundo cheio de defeitos e de pecados, meu querido. Entende? O apóstolo Paulo escreve em Romanos que todos pecaram. Todos. Por que eu estou falando isso, insistindo nisso? Porque nessa minha caminhada eu encontrei muitas pessoas que desenvolvem um sentimento, e eu já desenvolvi esse sentimento também, em que eu olhava a pessoa, eu me sentia muito inferior, porque eu olhava para as pessoas e falava, pô, aquele que canta, ele é mais espiritual. Aquele que prega, ele é um cara mais... Ele deve estar lá no nível acima, diante de Deus. E nem é isso. E nem é isso. Entendeu? E eu achava sempre muito baixo. Eu achava que eu estava muito lá embaixo. Que eu era mesmo, sabe? E você começa a olhar para você, você começa a sentir um desprezo por si mesmo. Entende? E no fundo, você entendendo que todo mundo está na mesma linha. Não há nem maior nem menor. Está todo mundo na mesma linha. O seu líder, o seu pastor está na mesma linha. E, abre aspas aqui, tem uns que até dão um mau exemplo que dispensa comentários, né? Fecha aspas. Entendeu? Então, está todo mundo na mesma linha. Ninguém é mais que você. Ninguém é mais que você, ninguém é menos que você. Tá todo mundo na mesma linha. É importante agregar, esse é o quarto ponto, o quarto hábito, você agregar a uma comunidade de fé, a uma igreja. E claro, dentro da igreja, depois eu faço um vídeo falando sobre igreja em si, ok? E dentro da igreja você vai desenvolver muito mais
as capacidades que você tem e desenvolver mais o seu espírito. Você vai aprender a como malhar o seu espírito, a como desenvolver, a como ter desenvoltura na palavra, a como amar essa palavra mais, a como louvar, a como agradecer. É um momento muito gostoso, entende? Eu já fui uma pessoa que eu entrava na igreja, pessoal, eu já frequentei algumas, e eu olhava muito os defeitos, porque eu estava buscando uma igreja perfeita. E aí você olhava aquele irmão ali, você olhava ali, entendeu? E no fundo, meu irmão, o mesmo defeito que ele tem, você tem também, eu também tenho. Então ali, a união ali, é pra gente celebrar Cristo, é pra gente agradecer, é pra gente estar juntos, celebrando ao Senhor. É o momento da igreja. Não é o momento para você chegar ali, igual às vezes eu falo, igual às vezes eu vejo, vim aqui para me encher, para me fortalecer. Não, você se fortalece no dia a dia. Olha aqui, um dia de semana eu tô lendo a palavra de Deus. Você fortalece durante a semana, entendeu? Na igreja você vai para estar em comunhão com os outros irmãos que têm os mesmos defeitos que você, que têm as mesmas lutas que você, ou é só você que luta contra a carne? Você pensa que é só você que está lutando contra a carne? Você, homem, você pensa que é só você que luta para não olhar uma mulher bonita quando passa na rua? Ou você pensa que os líderes também não? Ou você pensa que o pastor também não luta, não? Ou você pensa que de vez em quando eles não dão uma olhadinha também, não? Vamos rasgar o verbo aqui? Vamos? Vamos rasgar o verbo, porque eu não vejo ninguém fazendo isso na internet? Ou você pensa que eles não dão uma olhadinha também? Ou pensa que é só você que dá uma olhadinha no rabo de saia? Eles também passam pelo mesmo processo. E deu o exemplo do homem, deu o exemplo da mulher também. É a mesma coisa. Entende? Pra que eu tô falando isso? Pra você entender que não é só você que tá nessa luta, eles também estão nessa luta. Entende? Eu também tô nessa luta todos os dias. Qual que é a diferença? A diferença é que eu dou minha cara aqui e falo, enquanto muitos se escondem. Entende? Essa que é a diferença. Eu tô dando minha cara aqui falando com você, enquanto muitos se escondem. Muitos se escondem atrás de uma Bíblia. É duro falar isso. É duro falar isso, mas é uma realidade. Entende? Outro dia a gente fala sobre esse tipo de coisa também, que é muito forte, é muito sério. Tá bom? Pra já, deixa o like aí pra gente, tá bem? Então, oração, meditação na palavra, agir em compaixão com o próximo, é outro hábito também. Fazer parte de uma comunidade e no seu dia a dia, semanalmente, não deixe de congregar, tá bom? Tem pessoas que falam que é bom congregar todo dia, tem pessoas que vai fim de semana, uma vez na semana. Como que é o melhor, Caio, Brasil? Sinceramente, pessoal, e quando a gente for falar de igreja eu vou falar mais sobre isso, sinceramente não há um plano fixo para você estar, entendeu? Não há um plano, eu tenho que ir todo dia. E às vezes eu vejo muitos pastores às vezes pregando, falando assim, olha, você tem que vir no outro culto, porque se você não vir, é o dia que a sua bênção vai chegar, e se você não vir, você não vai ganhar. Mentira isso, papo furado. Isso é conversa fiada. Conversa fiada de pregador. Entendeu? Isso é conversa fiada de pregador. O que é seu é seu. O que é seu vai te alcançar. O que é seu, Deus vai entregar nas tuas mãos, independente de onde você estiver. Independente se você foi no culto ontem ou não. Não estou dizendo aqui, encorajando você a não ir. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer para você tirar essas crenças que às vezes a própria igreja coloca dentro da cabeça das pessoas. Entende? Não. Mas o importante é você estar aqui, meditando, buscando, tendo contato com Deus. E depois você vai na igreja, mesmo porque você tem a sua vida pessoal. Você tem os seus projetos, os seus sonhos, as coisas que você faz, aquilo que Deus colocou para você particularmente também. Entendeu? E você deve lutar por isso. Você deve realmente lutar por isso. Entendeu? Defender isso. Último passo, então, participando é você, nessa sua participação, entendendo um pouco mais. O hábito, dos hábitos principais eu coloquei aqui é o arrependimento. É a sua vida
de retidão, ok? Eu coloquei aqui, reconhecer os erros, buscar o perdão, cultivar uma vida íntegra são passos fundamentais para andar mais próximos de Deus. Isso demonstra humildade e desejo de transformação, ok? Então são 5 hábitos que nós falamos aqui, fundamentais para que a sua vida seja transformada e você se aproxime de Deus, porque Deus ele está onde ele está. Quem se afastou de Deus, quem se afasta de Deus é você, sou eu, com os nossos atos, as nossas atitudes, quando a gente deixa de buscar a Deus, quando a gente deixa de convidar Deus para estar com a gente. É a gente que coloca Deus, que se afasta de Deus. Deus nunca se afastou de mim, nunca se afastou de você, Ele nunca se afastará. Mas os nossos pecados, a Bíblia diz isso. Vou até falar aqui, deixa eu pesquisar aqui para saber onde que está. Está em Isaías, eu sei, mas o lugar certo para você anotar aí, os nossos pecados fazem separação. Olha só. Isaías 59, 1, 3. Olha só que interessante. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Olha, abri no 59. Caramba! Os nossos pecados fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Forte, 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 forte. Entendeu? Então, é os nossos pecados que faz separação de Deus. Então, uma vida de arrependimento, que é o último hábito, é reconhecer os erros e buscar o perdão de Deus, mesmo que haja o pecado, ok? O arrependimento, olha aqui, você em comunhão com Deus. Você em comunhão com Deus, ok? Tá pegando aqui? Você em comunhão com Deus. Chegou o pecado. O pecado separa você de Deus. Aí você se arrepende, reconhece o seu erro, pede perdão a Deus e Deus te perdoa. E você restabelece a conexão com Deus. Isso é muito forte. São esses 5 hábitos que eu oro para que Deus te abençoe, para que você, se você já desenvolve, você possa cuidar deles mais e mais. Se você ainda não desenvolveu, não sabe, tem dificuldade, coloca no comentário. Se você tem uma oração específica, coloca aí no comentário também. As pessoas que vão ler o seu comentário vão orar por você também, vão tirar 1 minutinho, 10 segundinhos para orar por você. Então é importante você colocar no comentário também. E eu oro para que Deus te abençoe. Espírito Santo de Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos revela neste dia. Abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo e que nós possamos desenvolver esses 5 hábitos na nossa vida. O hábito de oração e busca, intimidade contigo, Deus. O hábito de meditar na palavra de Deus, Senhor. O hábito, Senhor, de agir com compaixão com as pessoas no nosso dia a dia. O hábito, Senhor, de estar em comunhão com os nossos irmãos, em uma igreja local, em desenvolver, para ajudar a desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e o hábito, Senhor, de se arrepender sempre quando a gente pecar, Deus. Não deixe nós pecando, somos pecadores, somos errantes, vamos errar, infelizmente, Deus, mas que toda vez que nós cometemos um erro, toda vez que acontecer um acidente e que nós venhamos pecar, mas que o arrependimento seja genuíno, verdadeiro e sequencialmente ao nosso pecado, Senhor. Não nos deixe caminhar com o pecado sem antes, Senhor, pedir perdão a Ti, sem antes se arrepender. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ouviu esta palavra, Senhor. Encha ela com a Tua presença, o lar, a casa, a família, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, deixa aí um gosto, deixa um comentário, uma dúvida que você tem, de repente, faça aí no comentário, que vai ser muito importante e no desenvolver também para os próximos vídeos. No mais, quero deixar você tranquilo aí e te agradecer pelo tempo disponível, que eu tenho certeza que não foi eu que falei, mas que o Espírito Santo, ele falou, ele usou através da minha vida e nas mensagens que foram colocadas aqui. Eu tenho certeza que Deus, ele guiou.
Deus possa te abençoar mais e mais, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Não esquece também de ver os outros vídeos, tá bom? Veja os outros vídeos também que vai aparecer aí. Compartilhe o canal aí com alguém. Compartilhe o canal no grupo da sua igreja, com mais pessoas também. Ajude a gente a crescer e levar coisa boa diante de tanta porcaria que tem a internet, tanta coisa errada que está acontecendo. Eu estou aqui para mandar uma mensagem positiva e, mais do que isso, uma mensagem da palavra de Deus que traz cura, libertação, que traz realmente mudança verdadeira nas vidas das pessoas que ouvem e que colocam em prática. Eu desejo que isso aconteça com você em nome de Jesus. 1 hora, hein? Bastante. Que Deus te abençoe.